né? E eu sempre fui muito defensora da eficácia, na verdade, da energia, né, nuclear, mas, como tu sabe, a gente tem ainda muito estereótipo envolvendo essa questão. E uma das coisas que pegam muito forte é a questão do resíduo produzido por esse tipo de energia, certo? Sim. Então, assim, eu vi que tu colocaste no teu slide, assim, a minha pergunta é bem de ordem técnica, tá? Por que de ordem técnica? No sentido, assim, tu utilizaste o princípio do safety, né? O safety principle, que é o que a gente utiliza da prevenção, da precaução. Então, olhando assim, tu colocaste que 30 quilos de urânio, né, produz 20 ml de resíduos, que vai resultar em 6 gramas de glass. Perfeito? Sim. Tá. E comparaste isso com algumas toneladas de carvão. Perfeito. Sim. De novo. Agora, a questão que a gente precisa colocar isso é numa escala temporal, né? Então, quer dizer, o efeito dessas 6 gramas de glass que vai resultar no final uma meia-vida, né, comparado com a questão do carvão. Certo? Então, a minha preocupação é com esse resíduo final, né? Muita gente, muito pessoal acaba não entendendo o que seriam essas 6 gramas de glass, né? Imagina numa colherzinha de sobremesa, né? Então, tem 6 gramas, aquilo ali. Agora, vamos colocar isso numa escala temporal e o quanto que a gente utiliza numa usina atômica, né? Então, quer dizer, numa usina nuclear eu vou utilizar bem mais do que 30 quilos de urânio, certo? Então, o resíduo produzido, de fato, é bem maior. A minha pergunta é a seguinte, nós temos já algum tipo de estudo que possa, de fato, utilizar ou minimizar esse resíduo? Sim, olha só, pois essa é a questão principal. Na verdade, eu tinha vontade de levar um pouco mais a questão do ciclo do combustível. É, de fato, uma pergunta mais importante, eu acho que é isso. A gente tem que entender muito bem o que se trata, porque é onde vem a coleta do combustível e depois a produção final. Como foi colocado ali, de fato, são 30 quilos da rocha, de onde é extraído daqueles 230 gramas de urânio. Depois desses 230 gramas, produz-se 30 gramas apenas do material enriquecido para grau de utilização no reator de energia elétrica, ou seja, 230 gramas, você tirou 200 gramas, ficou 30 gramas. Aquilo também é resíduo. Esses 6 gramas ainda, estávamos a falar de 6 gramas de vidro, onde seria o encapsulamento do resíduo de alta periculosidade, né? No caso do plutônio e de alguns outros isótopos que têm meia-vida mais longa, não é? E o que, de fato, hoje, nós temos o Fast Breeder Reactor, que eu não sei como traduzir isso direito, mas o breeding é como se ele fosse parir no próprio reator outros combustíveis. No caso, é utilizado com o tório, né, o tório que nós temos natural, o tório 232, exatamente, que ele vai ser depois vai absorver o nêutron e vira urânio 233, que ele é muito melhor como combustível do que o urânio que é utilizado hoje em dia, que é o 235, e os resíduos vão ser de muito menor periculosidade do que os do urânio 235, juntamente com o 238, porque no caso do polônio, ele é produzido, o polônio, a grande preocupação que nós temos é o polônio, porque ele pode ser extraído e pode ser utilizado como combustível, como armamento nuclear. E, querendo ou não, por menor que seja a proporção de absorção de nêutrons por um átomo de urânio 238 para formar o plutônio, ainda é uma quantidade que pode ser significativa a nível do dano ambiental. Então, hoje, nos últimos 20 anos, a tecnologia tem procurado desenvolver esse tipo de reator que vai, ao invés de utilizar apenas o urânio 235 como combustível, ele vai utilizar o próprio plutônio e o urânio 233 vai ser produzido ao longo da reação. No caso, é uma reação em cadeia ali que vai ter, naquela festa de nêutrons que estão fluindo, e esses nêutrons, ao mesmo tempo que ativam a reação em cadeia, eles vão produzir
nêutrons que são com aceleração e com energia cinética suficiente para promover a ativação também do plutônio e para transformar o tório. Então, a ideia é que esses reatores, eles, depois que produzem o lixo, esse lixo vai ser novamente separado, o urânio-235, que vai ficar cerca de 1 a 2% de urânio-235 é retirado, o plutônio também é retirado, porque o plutônio é alimentado nessa mistura, e o próprio tório. Hoje em dia, ainda tem um outro reator que utiliza apenas o MOX, que seria o plutônio e o urânio-235. Se a gente consegue remover o urânio, que basicamente esses 6 gramas, está muito relacionado com o plutônio. Se a gente conseguir remover boa parte desse plutônio e reutilizá-lo, a gente vai reduzir, digamos, hoje em dia, pelo que eu tive lendo das publicações, há uma redução a 1/3 do resíduo. Então, eu acho que isso é uma excelente evolução nos últimos 20 anos. Se você reduzir a deposição final de resíduo em 1/3, é maravilha, porque você está reutilizando, ao mesmo tempo que nós estamos economizando combustível natural, né, o minério, a gente aumenta a vida da tecnologia e conseguimos eliminar parte do resíduo pela reutilização. Depois, existem os resíduos também com relação aos de média, período de meia-vida. Normalmente esses resíduos podem ser utilizados em tecnologia industrial, ou também pode ser utilizado como material para a medicina, no caso, pode ser utilizados como ferramenta de diagnóstico, ou então para tratamento de radioterapia, como também pode ser utilizado como traçadores e tudo. No fim, o próprio resíduo tem utilização, e há vários estudos a serem feitos. A gente já teve grandes avanços, sobretudo no desenvolvimento da tecnologia nos últimos 20 anos. Realmente, o século XXI iniciou nos dando, devido ao desenvolvimento da informação e de tecnologia de computação. A gente tem conseguido dar um bom salto, mas ainda temos um grande salto para dar no futuro, que o ideal era que exatamente partíssemos apenas para utilizar o tório, que eliminaria esses milhares, dezenas de milhares de anos de resíduo. Mas ainda assim, mesmo que seja os 6 gramas de resíduo que era produzido, pelo fato de ser um resíduo sólido e poder ser depositado no subsolo, a possibilidade de contaminação de lençóis freáticos e tudo isso é muito baixa. Porque a contaminação é mais preocupante, porque se você contamina, aquilo ali pode estar livre, pode promover até o desenvolvimento de outros elementos radioativos dentro da cadeia do subsolo. Mas como ele é imobilizado, está dentro de concreto, dentro de toda uma série de barreiras, eu acredito que ainda assim é mais seguro do que você ter as bilhões de toneladas de gases de efeito estufa e chuva ácida. Na verdade, há até um material que colocava que a energia nuclear já salvou milhões de vidas, exatamente pela economia de combustível fóssil que foi feita desde a sua criação. Que, embora a gente não sinta tão imediato o impacto do combustível fóssil, isso mata muita gente e danifica o ambiente, né? As próprias poeiras das usinas de carvão, como eu falei, na Inglaterra, mataram milhares de pessoas na Inglaterra nos anos 50. Né? Então, a gente comparar uma questão radiológica com o fóssil, é como você disse, eu aponto e vou definitivamente apostar no nuclear. Só que aí é que vem exatamente o vosso papel, o papel da regulamentação, não da burocracia, porque a gente tem que também traçar uma linha muito boa entre regulamentação e excesso de burocracia, porque isso também dificulta o desenvolvimento e nos gera perda financeira, perdas ambientais, porque esses materiais acabam também vazando para outras linhas quando não entra em uso devidamente. Por isso, o organismo, o papel que é importante, nós temos um organismo nacional, nós temos organismos que não são vinculados, que é até um dos princípios, precisamos ter organismos fiscalizando, este organismo que fiscaliza também, para manter as coisas sob controle.
Inclusive, falando de acidentes, a gente falou sobre acidentes graves, mas no Brasil tivemos muitos acidentes, tanto nas minas quanto em Angra, com vazamento, só que o impacto desses acidentes são mínimos. Embora haja vazamento e haja, sobretudo, por se tratar de urânio natural, não tem grande periculosidade.